Existem atletas que simplesmente tiveram o azar de nascer no ano errado, ou talvez até na época errada. No futebol, por exemplo, muita gente diz que o Neymar, se tivesse jogado fora da era do Messi e do Cristiano Ronaldo, ele poderia ter sido o melhor jogador do mundo. No MMA, isso também acontece. Grandes lutadores que poderiam ter sido os melhores, mas acabaram ficando presos na vice-liderança, sempre sendo barrados por um ou mais grandes campeões que eram um pouquinho acima, eram um passo à frente. E no vídeo de hoje vamos então falar sobre os príncipes do UFC. Aqueles caras que tinham tudo para se tornar grandes campeões, mas acabaram ficando com a medalha de prata. Vamos falar sobre os 10 maiores vices da história do UFC. Número 10. Ciryl Gane. Parece que desde 2021 a única certeza que temos na categoria do peso pesado é que de uma forma ou de outra, Ciryl Gane vai ser o próximo desafiante. Ele vai ter sua disputa pelo cinturão. Ele é tipo o Dr. Doofenshmirtz, é aquele vilão fixo da categoria. Todos os últimos 3 campeões lineares da divisão enfrentaram o francês. E apesar de ser um dos melhores strikers que o peso pesado já viu, no final das contas ele sempre bateu na trave. Surpreendido no wrestling pelo Francis Nurmagomedov, jambrolhado pelo Jon Jones e, claro, a luta sem resultado contra o Tom Aspinall, que vai garantir ao Gane a sua 5ª disputa pelo cinturão nos últimos 4 anos. Bom, ao menos ele tem em casa o cinturão interino que conquistou contra o Derrick Lewis. Ao menos ele pode esbanjar e mostrar por aí quando for no almoço da família. Número 9. Colby Covington. Além de sua habilidade inquestionável no microfone, outro ponto que sempre chamou muita atenção na carreira do Colby é que ele parecia ser o único que batia de frente com o campeão dominante Kamaru Usman e seu auge. Das 15 vitórias seguidas e 5 defesas de cinturão que o Kamaru Usman teve, de longe o Covington havia sido o único que chegou perto de assustar e tomar o cinturão do primeiro campeão africano do UFC. Na primeira luta, um combate muito acirrado, cujo Covington estava vencendo na visão de pelo menos um juiz, o americano chegou a sentir o gosto da vitória, mas acabou sendo nocauteado no 5º round depois de fraturar a mandíbula. Já na revanche, apesar de ter levado 2 knockdowns, ele ainda deu uma luta dura e muita gente, inclusive, acredita que ele merecia ter vencido o segundo combate contra o nigeriano. Depois da revanche, o próprio Dana White chegou a admitir que se Kamaru Usman não existisse, provavelmente Colby Covington seria o campeão dominante dos meio-médios. E essa oportunidade apareceu em 2023, quando finalmente o Kamaru Usman havia sido destronado e agora o novo campeão era o Leon Edwards. Covington enfrentou o inglês, mas acabou entregando a pior performance de toda a sua carreira, sendo derrotado pelo novo campeão e ficando novamente em segundo lugar na divisão. Número 8. Chad Mendes. No auge da Team Alpha Male, uma das grandes promessas da Academia de Sacramento era o mini tanque de guerra Chad Mendes. Chegou invicto na categoria dos penas e acumulou 6 vitórias seguidas no WC e UFC. Aos 26 anos de idade, ele disputou o cinturão da categoria contra o dominante José Aldo e, apesar de ter dado trabalho no início com as suas tentativas de queda, ele acabou sendo nocauteado literalmente no último segundo do primeiro round. Mas a capacidade do americano era inquestionável. O próprio Aldo, inclusive, disse que, se ele era o rei da categoria, Chad Mendes automaticamente é o príncipe. A cria da Team Alpha Male voltou para a corrida e traçou um caminho destrutivo nos penas. Em menos de 1 ano e meio, ele acumulou 5 vitórias seguidas, 4 por nocaute. Com 17 lutas na carreira até aquele ponto, a única derrota da carreira do Mendes foi contra o José Aldo. E após uma das melhores lutas da história do UFC, Mendes acabou sendo derrotado, batendo na trave de novo, com Aldo vencendo aquela que foi a luta mais difícil de sua carreira no auge. O americano ainda receberia uma nova chance ao cinturão, dessa vez disputando o título interino contra Conor McGregor, e novamente entregou a luta mais dura do irlandês até aquele ponto da carreira. Foi o primeiro, inclusive, a fazer o McGregor sangrar no UFC, mas acabou sendo nocauteado no segundo round, perdendo para, então, os únicos 2 campeões da categoria dos penas. Número 7. Vitor Belfort. Apesar de já ter sido campeão dos meio pesados, um reinado que só durou alguns meses, Vitor Belfort continuou trabalhando até o fim da carreira para ser campeão de novo, mas, infelizmente, sempre bateu na trave. Primeiro, ele foi derrotado pelo próprio Randy Couture em 2004, na revanche pelo cinturão dos meio pesados, e aí 7 anos depois ele fez a luta do século contra o Anderson Silva em 2011, e todo mundo sabe como acabou essa luta. No ano seguinte, ele subiu de categoria e enfrentou o Jon Jones, quase pegou ele numa chave de braço, mas o Jones conseguiu escapar e o Vitor acabou
sucumbindo para o GOAT da categoria. Por fim, em 2015, parecia que seria o ano do Vitor Belfort. Ele disputaria novamente o cinturão dos médios, dessa vez contra Chris Weidman. O problema é que antes da luta acontecer, o TRT havia sido proibido e assim o Vitor murchou. E assim, a sua última disputa pelo cinturão do UFC na carreira acabou durando um pouco menos de 3 minutos, com ele sendo nocauteado via ground and pound pelo americano Chris Weidman. Número 6, Max Holloway. Bom, eu sei que o Max Holloway não só foi campeão, mas foi um dos melhores campeões da categoria dos penas. Mas é impossível deixar de mencionar o que aconteceu com ele na era do Alexander Volkanovski. Se isso não é ser vice, então eu não sei o que é. Em dezembro de 2019, Holloway foi surpreendido e derrotado pelo Alexander Volkanovski, que se tornou campeão dos penas. Mas aí, por ter sido campeão dominante, até então considerado talvez até o maior peso-pena da história, o Holloway recebeu uma revanche imediata, chegou a aplicar 2 knockdowns no novo campeão, mas foi derrotado por decisão dividida. Sabendo que seria muito difícil conseguir uma terceira luta depois de ter perdido 2 vezes pro Volka, a nova missão do Holloway passou a ser a seguinte: vou eliminar todo mundo que chegar perto desse cinturão, até que só sobre euzinho aqui. E foi isso que o Holloway fez, foi vencendo e eliminando todo mundo que chegava perto de disputar o cinturão. Até o Volkanovski na época ficou irritado, porque ele não conseguia defender o título contra ninguém, porque o Holloway estava derrotando todo mundo. E aí não teve opção, o Volka teve que fazer uma terceira luta contra o Max Holloway, e dessa vez ele passou o carro, deu uma goleada de 5-0 no havaiano, e assim encerrou de vez a rivalidade. Pois é, Holloway venceu literalmente todo mundo, menos o Volkanovski, e teve 3 oportunidades para isso. Mas as coisas mudaram, porque em 2024 o Volkanovski perdeu o cinturão, Ilia Topuria assumiu o posto, o Holloway chegou a enfrentar o espanhol, mas acabou sendo nocauteado pela primeira vez na carreira. E agora olha o inferno astral que vive o Holloway. Ele subiu para a categoria dos leves, cujo campeão hoje é o Ilia Topuria, e se ele voltar para o peso pena, o campeão é o Volkanovski. Ele tá sem saída, é vice em 2 categorias ao mesmo tempo. Número 5, Joseph Benavidez. Joseph Benavidez foi campeão da vida. Afinal, ele casou com a Megan Olive. Mas no UFC, infelizmente, ele vai ser lembrado como o eterno Benavice. Na formação do peso mosca, a disputa era entre Benavidez e Demetrius Johnson para definir o primeiro campeão da categoria, no qual o Ratinho saiu vencedor por decisão dividida. Mas aí, depois de 3 vitórias seguidas na divisão, o Benavidez teve a sua revanche, mas acabou sendo nocauteado no primeiro round. E aí, meus amigos, na sequência das 10 lutas que o Benavidez fez, ele venceu 9. A única derrota foi contra o Sérgio Pettis, uma decisão dividida que eu, inclusive, vi vitória do Benavidez. Ou seja, poderiam ser 10 vitórias seguidas. Ele batia literalmente qualquer um, com exceção do Demetrius Johnson. Até o Henry Cejudo ficou no caminho do Benavidez. Mas aí, em 2020, apareceu a esperança. O Demetrius Johnson havia saído do UFC, o cinturão da categoria estava vago, e para definir o novo campeão, Benavidez enfrentou um tal de Deiveson Figueiredo, que era azarão e sequer bateu o peso da categoria. E foi nessa noite que o Benavidez descobriu que sentia muita saudade do Demetrius Johnson, porque ele foi simplesmente obliterado pelo Deiveson Figueiredo, que não levou o cinturão para casa por não bater o peso. Sendo assim, uma revanche imediata foi marcada e a surra foi ainda pior. Deiveson finalizou o Benavidez no primeiro round e o americano, na época, encerrou a sua carreira com mais vitórias e nocautes na história do peso mosca, mas nunca capturou o cinturão de fato. Número 4, Urijah Faber. Eu não sei quantos espelhos o Urijah Faber teve que quebrar, mas depois de ter sido campeão do WEC, ele foi amaldiçoado a nunca mais vencer uma disputa de cinturão na vida. E eu vou provar. Começando pelo título do WEC, ele perdeu para o Mike Brown e a revanche logo em seguida. E aí, ainda nessa organização, antes da fusão com o UFC, ele tentou pegar o cinturão do José Aldo, mas quase perdeu a perna de tanto chute baixo que tomou. Chegando no UFC, pasmem, ele disputou o cinturão dos galos 4 vezes e perdeu todas. Foi derrotado 2 vezes pelo Renan Barão em 2012 e 2014 e 2 vezes para o Dominick Cruz em 2011 e 2016. Das 11 derrotas da carreira do Urijah Faber, 8 foram valendo algum tipo de cinturão. Eterno vice do Dominick Cruz e dos atletas da Nova União. Se isso não é maldição, eu não sei o que é. Número 3, Alexander Gustafsson. Eu acho que de certa forma dá pra dizer, dada as devidas semelhanças, que o Gustafsson
é o Neymar dos meio pesados, já que ele viveu na mesma era dos dois maiores nomes que a divisão já viu. No UFC 165, o sueco chocou o mundo naquela batalha épica contra o Jon Jones, quase destronou o campeão. Automaticamente, Gus ganhou o título de campeão do povo, aquele cara que tinha tudo pra ser o campeão se o Jon Jones não tivesse ali. Mas eis que essa oportunidade apareceu, o Jon Jones saiu de cena em 2015, sendo preso em Albuquerque, e o Daniel Cormier assumiu o cinturão dos meio pesados. Novamente, Gustafsson entregou uma luta dura, mas saiu derrotado por decisão dividida, por um fio de cabelo, da mesma forma que foi a luta contra o Jon Jones. Avança agora para 2018, o Cormier saiu de cena, subindo pro peso pesado, e o Jon Jones está de volta. E o Gustafsson, que vinha da melhor performance de toda a sua carreira, passando o carro no Glover Teixeira, finalmente recebeu a sua revanche depois de 5 anos da primeira luta com Jones, apenas para ser nocauteado no terceiro round. Um triste fim para um cara que eu genuinamente torci muito para ser campeão pelo menos algum dia. Número 2, Yoel Romero. Bom, você precisava estar lá para saber o terror que o Yoel Romero causou na categoria dos médios. Foram 8 vitórias seguidas, deixando para trás grandes nomes da divisão, como Derek Bronson, Tim Kennedy, Jacaré, Lyoto Machida e Chris Weidman. Só que ao mesmo tempo, havia outro monstro que estava numa subida, só que de forma mais sutil. Ele não era tão devastador assim contra o Romero. E eu tô falando do Robert Whittaker. Essas duas máquinas estavam em rota de colisão e finalmente se encontraram em 2017. E muita gente ficou surpresa quando a besta fera foi finalmente derrotada. Robert Whittaker se tornou o novo campeão dos médios. Mas aí na luta seguinte o Romero disputou o cinturão interino, nocauteando o ex-campeão Luke Rockhold, mas não levou o título para casa, já que ele não bateu o peso da categoria. Ainda assim ele recebeu uma revanche contra o Whittaker, quase matou o australiano de porrada, mas acabou sendo derrotado também por decisão dividida. E por fim, Romero recebeu a chance de enfrentar Israel Adesanya, naquela que ficou marcada como uma das piores lutas da história do UFC, onde o nigeriano venceu por pontos, dando uns meia dúzia de chutes na perna a mais, e o cubano deixou a organização aos 42 anos de idade, sem nunca ter tocado no cinturão do UFC. Número 1, Dustin Poirier. O caso do Poirier consegue ser até pior do que o Neymar, porque ele não viveu na mesma era de um, nem 2, mas sim 3 dos melhores lutadores que a divisão dos leves já teve. E o pior de tudo, ele enfrentou todos eles e sempre chegou bem perto de vencer, mas acabou sendo derrotado no final. Contra o Khabib, em 2019, ele balançou o russo com cruzado e quase fechou uma guilhotina, mas acabou sendo finalizado no terceiro round. Contra o Charles do Bronx, deu 2 knockdowns no primeiro round, mas no fim foi finalizado novamente no terceiro round. Contra Islam Makhachev, o mais recente caso, ele fez frente contra o russo, fez ele sangrar, até estava empatado na pontuação indo para o 5º round, mas acho que vocês já entenderam o roteiro, no final ele acabou sendo finalizado também. O mais bizarro e curioso é que o Poirier também chegou a disputar 2 vezes o cinturão BMF, e foi derrotado nas 2 ocasiões contra 2 lutadores que ele já havia vencido no passado. No caso, Justin Gaethje e Max Holloway. Dustin teve uma carreira incrível, venceu 6 ex-campeões e tinha total capacidade técnica para ser um campeão também. Mas, infelizmente, parece que o destino não queria permitir que isso acontecesse. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.